Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna, aqui ao nosso encontro de fundos de investimento. A gente segue na sequência desse tema. Hoje a gente vai falar sobre três assuntos específicos, que é a gestão de um fundo, como que ela pode ser feita, a taxa de performance, que é uma das taxas de remuneração para quem gere esse fundo de investimento. Você vai ver que não é só a taxa de administração que ele ganha, também tem potencial para uma outra taxa de remuneração, né, pelo trabalho que ele executa no fundo, e tipos de cota que você também vai aprender, que é um tema bem específico e já vai ficar claro o porquê que a gente estuda e o que você tem que lembrar para o dia do seu exame sobre esse tema. Vamos lá então? Gestão de um fundo. Bom, você já entendeu que quem cuida do fundo, né, que é o administrador, que é quem constituiu esse fundo, nós temos o gestor que faz a compra e venda dos ativos no mercado. Eles têm o objetivo de trazer rentabilidade para os cotistas desse fundo. A pergunta agora é, qual é a orientação que esse gestor tem para a compra de ativos no mercado? Qual que é a orientação? Como que eu devo me comportar na compra? Devo ser mais agressivo ou devo ser mais contido na compra? Devo comprar papéis no mercado com alto grau de risco ou produtos de baixo grau de risco? O tipo de gestão do fundo é que nos dá essa orientação. Obviamente, todas as regras do que pode, do que não pode, está no regulamento desse fundo. Mas para o investidor, é importante saber que tipo de gestão esse fundo executa, né? E nós temos dois tipos, a gestão ativa e a gestão passiva. O que é uma gestão ativa? Você já aprendeu sobre benchmark, né? E inclusive na aula de benchmark eu citei como exemplo um fundo de investimento. Para ficar fácil a sua vida, o benchmark é uma referência. E serve para quê? Para a gente saber se aquele determinado investimento, aqui como a gente está usando em fundos, se aquele fundo teve uma boa rentabilidade ou não. Para eu saber se foi bom, se foi ruim, eu vou olhar a referência. O meu benchmark e o fundo, como que eles se orientaram? Um fundo que tem uma gestão ativa, o gestor desse fundo ele vai ter como objetivo entregar uma rentabilidade para os cotistas daquele fundo no mês acima do benchmark, acima da referência. Então, por exemplo, se nós temos uma referência que entrega em média 1% ao mês, esse benchmark de 1% ele precisa ser superado por esse gestor. Então o gestor vai ter que comprar papéis no mercado que nos entregue uma rentabilidade acima de 1%. Por exemplo, eu quero 1,5%. Por quê? Já está acima do benchmark. Tá? Então como é que funciona? Eu vou até trocar aqui a cor da nossa curva para ficar bem aderente aqui às cores que eu usei. Então eu tenho um benchmark que tem um desempenho ao longo do mês nessa curva. Então aqui a gente está falando de tempo, então aqui é tempo e aqui é rentabilidade, retorno, tá? O fundo de investimento ativo, o objetivo dele vai ser entregar uma rentabilidade acima do benchmark. Tá vendo que aqui a gente termina o período de rentabilidade acima do benchmark? Olha aqui, ó. Então, aqui é a rentabilidade do fundo e aqui é a rentabilidade do benchmark. Então, eu tenho um fundo ativo que de fato cumpriu o seu objetivo de superar o benchmark dele. Perfeito. Mas todo fundo tem esse objetivo? Não. Tem fundo que não tem esse objetivo. Qual que é o objetivo do outro fundo? Ser passivo. Um fundo passivo, o grande objetivo dele é acompanhar o benchmark. Então vamos usar mais uma vez o vermelho como benchmark. Então olha o benchmark aqui. E nós temos o fundo entregando uma rentabilidade aproximada ao benchmark. Então, o que ele vai tentar? Replicar o benchmark. Mas se eu termino aqui a nossa linha, percebe que o fundo, que é o azulzinho, ficou bem próximo do benchmark, mas não superou? Isso é uma gestão passiva. Então, quando a gente pensa numa remuneração, no final das contas, o benchmark que fechou em 1% e o fundo entregou uma rentabilidade de 0,98. Tá vendo que ele foi
buscar o benchmark, mas ele não tinha como objetivo superar. Em todo o período analisado, ele nunca superou o benchmark, ele sempre acompanhou e a curva quase que replicou de resultado. Então, um fundo passivo ele tem esse objetivo em acompanhar o benchmark, em replicar a remuneração, a rentabilidade que esse benchmark dá. E um fundo ativo, ele busca superar, tá vendo aqui, ó, ele entregou uma remuneração bem acima, enquanto o benchmark entregou 1%, ele entregou 1,5%, tá? 50% a mais. Beleza, mas dá trabalho entregar uma rentabilidade acima da média desse jeito aqui, tá vendo? Então o gestor tem que estar ali buscando bons papéis, fazendo altas análises. Isso dá trabalho, dá bastante trabalho. E ele merece ser remunerado por isso. Então, fundos ativos, tá? Fundos ativos podem cobrar taxa de performance. E o que é uma taxa de performance? É um reconhecimento. Lembra que nem você trabalha no banco e recebe uma remuneração variável referente ao seu bom resultado? Você só recebe quando você bate meta. Se você não bate meta, você não recebe. É a mesma coisa com um fundo ativo. Se esse fundo bate a meta, que é entregar uma rentabilidade acima do benchmark, esse fundo ele vai ser remunerado extra, com uma taxa de performance, tá? Então, é aqui que entra o nosso segundo tema. A taxa de performance é uma taxa que ela é uma cobrança feita dentro de fundo de investimento que tem gestão ativa e ela é efetivamente feita quando o fundo consegue entregar um resultado acima do benchmark. E aí entra um conceito de linha d'água que significa que o fundo de gestão ativa ele só pode cobrar a taxa quando de fato a gente tem a marcação da linha d'água. O que é a marcação da linha d'água? Quando o fundo supera o indicador do benchmark. Então eu tenho um benchmark lá que ia me entregar uma referência de 1% ao mês, quando ele ultrapassar esse 1% é que ele pode fazer essa cobrança de taxa de performance. Vale lembrar que essa taxa ela é feita a um provisionamento, então é provisionada diariamente, e ela só é cobrada efetivamente diariamente, e ela é efetivamente cobrada semestralmente. Então, de 6 em 6 meses a taxa de fato ela é cobrada. Então, ó, semestral. Não se esqueça, é cobrado como que funciona o conceito de linha d'água dentro de fundos de investimento. É a taxa de performance cobrada pelo fundo de investimento de gestão ativa. Não se esqueça disso, tá? Não. O que é conceito de linha d'água? É quando pode ser cobrada a taxa de performance de fundo de gestão passiva. Não, fundo de gestão passiva não pode cobrar taxa de performance. Beleza? Então guarde isso, só gestão ativa. E o conceito de linha d'água é quando ele de fato pode cobrar, porque é onde ele superou, é o marco de superação do indicador de referência ou benchmark, seja lá como a gente quiser chamar. Aqui fechou? Assunto 2 encerrado. E agora vamos para os tipos de cota. A gente também já falou de cota, eu quis tratar nesse tema porque está bem correlacionado aqui, a gente está falando sobre fundos ainda. Quando nós temos essa rentabilidade, o fundo apresenta um resultado, você aprendeu lá que eu posso solicitar o resgate desse fundo. Então eu posso sair desse fundo, né? Quando o fundo está aberto para isso, eu posso sair. Ótimo. Agora, como que eu sei quanto vale cada cota minha? É aqui que a gente entra nos tipos de cota. Nós temos 2 tipos de cota, tá? Que é a cota de abertura, vamos aqui sinalizar a cota de abertura e a cota de fechamento. Então, feito todo o trabalho, né? Você descobriu aqui que nós temos um fundo que vai buscar apresentar uma rentabilidade para os cotistas, para que esse patrimônio do fundo cresça e a gente tenha rentabilidade. Chega um determinado momento que você tinha investido no fundo e pede um resgate. Quando você pede o resgate, eu preciso transformar aquilo que você tem em cotas agora em dinheiro.
né? Porque você não vai na padaria e vai falar assim, ó, eu vou comprar 1 quilo de pão e vou pagar em cotas de um fundo de investimento. Tem que pagar em dinheiro, tem que pagar em reais. Então o que você tinha em cotas, agora a gente tem que transformar em dinheiro. Como é que funciona essa transformação? Para ver o quanto é compatível de dinheiro as cotas que você tem em posse. O cálculo é feito pelo tipo de cota que o seu fundo oferece. Então nós temos a cota de abertura, que significa o quê? Quando você solicita o resgate, eu vou precificar essas cotas, que é estipular um preço dessa cota referente ao fechamento dos mercados do dia anterior. Então se você solicitou o resgate no dia 1º/2 de 2019, eu vou precificar acrescentando esse dia a mais, né? Mas a precificação leva como referência o dia 1/2, você tendo feito o resgate no dia 2/2, né? Só melhorando o meu exemplo para ficar mais fácil a questão de datas aqui, tá? Então você solicitou o resgate, vamos melhorar aqui. Dia 2/2 de 2019, a precificação foi com base no dia 1º/2 de 2019, né? Acrescentando esse dia extra que é o dia 2, mas a referência de precificação dos ativos é em relação ao dia anterior, tá? Para que tipo de fundos é usado esse tipo de precificação? Para fundos renda fixa, com exceção, tirando, não pode acontecer cota de abertura com fundos de longo prazo, LP, tá? Exceto fundos de longo prazo, e de dívida externa, tá? Então os demais renda fixa pode. E exclusivos, então nós podemos usar cota de abertura para fundos exclusivos, que é aquele fundo que tem um único cotista, ou fundos previdenciários. O outro tipo de cota, né, é a cota de fechamento. E o que é a cota de fechamento? Você solicita o resgate desse fundo e ele faz a precificação dos ativos depois que o mercado é encerrado. Então ele aguarda o mercado encerrar para fazer a precificação, atualiza o patrimônio líquido desse fundo e aí sim ele faz a conversão das suas cotas em dinheiro. Aí a gente descobriu o valor perfeito que você tinha referente ao volume de cotas que você tinha lá adquirido, tá? Para o fundo de fechamento, a gente usa com mais frequência para fundos que têm uma volatilidade maior. Você percebe que aqui, ó, são fundos de volatilidade menor, que usam mais papéis que têm menos volatilidade, que têm menos risco, né? Os renda fixas, por exemplo, né? Os previdenciários, por exemplo. Então, lembra que a cota de fechamento é a cota mais utilizada quando eu tenho uma certa volatilidade, e não precisa ser alta volatilidade, quando eu tenho uma certa volatilidade nos ativos que compõem aquela carteira. Por que a gente usa a cota de fechamento? Para ter um repique fiel ao patrimônio total líquido desse fundo de investimento. Beleza? Por que tratamos esses 3 temas numa única aula? Porque todos eles falam sobre rentabilidade e tem uma correlação com esse assunto. Então, lembre-se que nós falamos de 3 assuntos aqui, guarde eles, anote eles segmentados aí no seu papel, no seu caderno de anotações, e se tiver 100% afiado nesse tema, eu te convido para o nosso próximo encontro. Não se esqueça de ler os comentários dos colegas aqui abaixo do vídeo, porque sempre tem uma dúvida pertinente, que pode ser a mesma que você ficou ao terminar esse vídeo, sempre vai ter a minha resposta. É só clicar ali em respostas que vai ter um textinho, vai abrir uma janelinha com a minha explicação. Eu espero que tenha valido a pena o seu tempo investido e vamos lá para o nosso próximo encontro. Aperta o próximo aqui. Até lá!